Olá, estou aqui eu de novo com o altar de Isenheim e hoje quero contar para vocês um pouquinho da história minha com este altar. Era 2015, a primeira vez que lá fui. Tínhamos passado uma semana toda estudando sobre a Catedral de Chartres. E aí fomos a Dorna, ao Goetheano. Lá estudamos essa arquitetura belíssima da Sociedade da Antroposofia. De lá disseram, daí hoje vamos a Colmar conhecer o altar de Isenheim. Nós já havíamos estudado um pouco sobre ele. E quem foi nos buscar com um ônibus, que eu estava com a minha turma de terapia artística, quem foi nos buscar foi minha amada mestre e meu modelo de terapeuta, Ulrike, da Alemanha. Eu me emociono toda vez que eu lembro da Ulrike, porque quando a vi com o seu sorriso, ela já tinha nos dado aula, mas a primeira vez que a vi parecia uma fada e eu pensei, um dia eu quero ser uma terapeuta como ela. Então eu estava feliz em reencontrá-la e fomos a Colmar. Saímos de Chartres. Primeiro viajamos Dorna, Suíça, adentramos novamente na divisa e fomos a esse altar. E lá ela nos explicou um pouco sobre ele. E eu estava naquela primeira viagem minha para a Europa, tão feliz em estar lá, tão contente em poder usufruir dessas sabedorias, porque estava conosco a doutora Gudrun, tão elevada, tão, por que não dizer, com meu astral. Eu estava muito feliz e tudo era uma novidade, tudo era encantador, tudo era um grande saber. Com este altar, ele não é como está hoje, não era. Ele ainda é da forma mais antiga, ainda muito com o jeito do mosteiro. E quando nós adentramos nessa sala, que ainda era menor, que é onde ele está hoje, que é uma grande sala, foi depois quando fizeram a festa dos 500 anos, que eles comemoraram, e essas obras de Matthias Grünewald ganharam um salão, que é o de hoje que nós visitamos. E depois eu voltei mais 3 vezes, e aí já com grupos, com pessoas. Então ele é para mim como que algo que marcou demais, porque quando adentramos na sala e eu vi essa primeira pintura, o primeiro painel do Cristo, com esta imagem sofrida da peste, sabíamos pouco da história sobre essa peste do fogo, essa peste que nos dizem que o fungo ficava no esporão do centeio, do feno ou no centeio, e outros dizem que também estava no pão que era feito de centeio. Mas a pele das pessoas ficava com pústulas e meio verde, quando mais perto da morte. Dizem que era uma dor insuportável. Ela como que pegava fogo na pele e por isso recebeu esse nome de peste do fogo, ou pele incendiando. Matthias Grünewald, quando pinta o Cristo, ele o traz com a peste. E nos tempos de hoje, dessa pandemia, do que estamos vivendo,
quando alguns descrevem o sofrimento que é das pessoas que não conseguem respirar, que é como se pegasse fogo nos pulmões, que também tem problemas às vezes de pele ou de coração. Mas fato é que o sofrimento é grande, não tem remédio ou respirador ou o que seja que possa aliviar. Mesmo aqueles que saíram dessa contam emocionados que pensavam que iam morrer. Quando estamos então nos dias de hoje, passando por isso, e nós que estamos em casa, não sabemos quase do que está ocorrendo, a não ser pelo que temos pelos meios sociais. E o nosso Brasil enfrenta uma época difícil, tanto a nível de nação, como a nível social, como a nível humano. E por isso eu quis gravar esse vídeo contando um pouco a minha história com esse altar, para que entendam por que eu resolvi trazê-lo. Eu lembro que a primeira vez que vi essa imagem desse Cristo, eu não aguentava ficar à frente. Eu precisava respirar. Então eu saía da frente dele e ia para a frente do painel, onde está o seu nascimento. Me elevava um pouco por ali, escutava, observava as pessoas. E aí eu conseguia voltar para observá-lo. Matias é colocado como quem não conhecia da anatomia por conta dos ossos, porque a maneira como ele traz as mãos e os pés, eles estão crispados, eles estão num estertor de dor, seus pés parecem quebrados. E sabemos pela história que não foi quebrado nenhum osso do Cristo. Já Maria Madalena, que está a seus pés, também tem as mãos postas em forma de oração, mas muito crispados, muito como quem está num estertor, de que não aguenta a dor que está sentindo dentro desse corpo. Já Maria, que aqui está, de branco, ela está numa curvatura, com sua coluna que eles dizem impossível, mas ela está numa entrega, com os olhos fechados, semicerrados, nos braços de João, que cuida dela. E a partir desse painel, toda vez que eu vou lá, que eu observo e vejo essas imagens, mesmo do João Batista que já estava morto, e ali está nos apontando ele e nos dizendo: ele precisa crescer e meu ego precisa diminuir. E uns ainda dizem que ele diz: eu preciso diminuir para que ele possa crescer. E outros ainda dizem que aquilo que era antigo e era velho na forma de se relacionar com o mundo espiritual precisa diminuir. E a nova maneira de se relacionar com o mundo espiritual precisa crescer. Então, estar novamente gravando sobre esse altar é me trazer todas essas lembranças do que eu chamo a velha religião, que ainda tão presente em nós, que ainda precisamos tanto. E o que é esse aprender a reconhecer esse ser do Cristo? E assim, toda vez, porque eu sei que eu vou retornar, que eu vou lá, eu observo o que é que eu ainda não aprendi.
o que é que ainda tenho que aprender. Quem é esse ser? Quando eu faço meus trabalhos, eu costumo comentar que ainda não o conhecemos. Não sabemos ainda de toda a sua grandiosidade. Rudolf Steiner foi o que nos deixou muita coisa que não tem a ver com o que se aprendeu nas religiões sobre ele. E é por esse caminho que, quando eu trabalho com o ser do Cristo e chamamos Cristo Jesus, ou ainda Cristo Sofia, que eu ainda vou falar com vocês sobre isso quando estivermos no painel central. Mas por hora era isso que eu queria contar para vocês. Até qualquer hora.